Boa tarde a todos. Vamos dar início então a essa sessão. A intenção é justamente essa. Nós temos leis na cidade, a exemplo desse fórum permanente que criamos, mas sem indicadores fica difícil tanto para a gente cobrar o executivo de que ele está fazendo, quanto de nós mesmos traçarmos um plano de ação de trabalho do que é realmente necessário fazer. Então, nada como ouvir quem entende. Então, já vamos direto ao ponto, né? Eu sou o vereador Marcos Papa e entendendo que a primeira e primeiríssima infância, todo o significado que tem nas nossas vidas, nós tomamos a iniciativa dessa vez e de outras ações também que temos feito para ouvir quem entende e compor um roteiro de trabalho. Então eu já passo a palavra para vocês, para que a gente possa seguir. Alô? Pode puxar aí para pertinho de você, que esse microfone tem que falar aqui. Bom, eu sou Daniel, sou professor lá da USP de Economia, né? Vim para Ribeirão em 2011, foi o mesmo ano que a gente criou na nossa escola o Laboratório de Estudos e Pesquisa em Economia Social. Parece que está. Sim. Acho que sim. E que tem, entre uma das suas agendas principais, o desenvolvimento infantil, que basicamente estuda, quer dizer, o que são eventos importantes que acontecem dos 0 aos 5 anos de vida e que tem repercussões depois sobre toda a trajetória educacional, né, a trajetória de desenvolvimento futuro dos indivíduos e mais lá na frente sobre resultados sociais futuros, né? Então, escolaridade, empregabilidade, envolvimento com crime, uma opção de resultados importantes na vida das pessoas que tem origem, né, quer dizer, é influenciado também, né, não é que tenha única origem, mas é influenciado também por eventos que acontecem na primeira infância. É uma área crescente na economia e eu acho que aqui no Brasil alguns grupos estão iniciando essa agenda, nós estamos entre esses grupos. De Saúde, né? Eu estou representando a doutora Márcia Mota, que é pediatra e é coordenadora da saúde da criança, que ela não pôde vir, teve uma outra reunião e pediu para que eu comparecesse. Eu sou da saúde do escolar. Eu sou Ana Celeste Pitiá, eu tenho inserção com a área de atendimento à infância e adolescência como enfermeira psiquiátrica na Associação Amigos do Autista e sou psicóloga, né? Também tenho, assim como foco, também assim, o meu interesse até de participar aqui é o foco exatamente na questão do desenvolvimento da primeira infância e os reflexos disso na questão do tratamento precoce, né, assim, de promoção da saúde precocemente, né? E eu aqui também estou representando a Associação Conviver Solidário, onde nós estamos iniciando uma ação social no Complexo Ribeirão Verde, e que já algumas demandas com relação a crianças assim vêm acontecendo, mas exatamente nós estamos precisando de indicadores, inclusive de incentivo para desenvolver projetos em que a gente possa fazer esse levantamento de indicadores na região, porque é uma região bastante ampla, né? Tem mais de 50 mil habitantes lá o complexo. Então, estou aí para, né, entender, colaborar, ver como é que a gente pode caminhar. Ana Celeste Pitiá. Tem que falar no microfone? Falar, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou a Richelle, meu nome é Richelle. Sou professora na Rede Municipal de Educação e minha atuação hoje é na educação infantil, nas etapas finais, etapa 2. Né? Meu interesse também pelo assunto. Não estou aqui representando ninguém a não ser a mim. E meu interesse em questão de estudos e também por questões da própria formação, necessidade de atuação na área. No trabalho aí para estar, quem sabe, aí nos ajudando e colaborando também
nessa questão, né, de assuntos voltados para a primeira infância. Pode só falar que eu noto aqui, irmão. Meu nome é Luiz Henrique Mariano, eu sou advogado e eu vim para assistir porque a temática envolve a infância e tem muita demanda de direito de família. Então, me despertou o interesse de participar. Sou Marlene, né? Na verdade, eu sou da Associação Civil Litigal de Ribeirão Preto. E é interessante também que você vai ter alguma fala sobre a criança com deficiência. Pode, por favor, se apresentar. Você? Eu sou o Sebastião Batista, gestor da Acolher, sou gestor de uma casa-abrigo, faço parte do Conselho de Segurança Profissional de Ribeirão, faço parte do Conselho Municipal da Criança da cidade de Pontal. De Pontal? Você veio de lá para frente, para reunião? Você? Boa tarde, Marlene Colombo, conselheira tutelar do Conselho Tutelar de hoje, Ribeirão Preto. Representando os conselhos que eu acho que o restante do colegiado não vai conseguir. E, então eu vim para entender, né, qual que é a Ótimo. da primeira infância, para levar para os colegas. Você estará conosco aqui na sexta-feira, na reunião, na audiência que nós teremos, tem? Você fala se eu estive ou se eu vou estar? Você vai estar nessa próxima. Ótimo, também? Tudo bem, doutor. Bom, só para quem está chegando agora, a gente está dando uma esclarecida, que a gente vai, essa é uma primeira reunião para a gente montar um cronograma de trabalho para o segundo semestre e discutir um pouco junto com o professor Daniel, que é convidado, questões de indicadores de políticas públicas para a primeira infância. Aí a gente fazer um bate-papo, mas se quiser fazer uma fala também explicando o seu trabalho, um pouco do que a gente conversou. Como for mais útil para o pessoal aqui. Quer dizer, eu posso... Explicar a primeira infância, esses conceitos, acho que é legal. Tá. Bom, eu não vou tentar não ser muito extenso aqui, mas de um modo geral, quer dizer, Você pode falar direto, professor, só porque a TV Câmara está filmando e aí isso é transmitido ao vivo. Nós estamos ao vivo pela TV Câmara e pelo YouTube. Maravilha. Bom, o que é o contexto que eu enxergo da infância, né? Quer dizer, se você pegar por diversos termômetros, né? Então do lado científico você tem uma avalanche de evidências novas que começam a aparecer, especialmente a partir dos anos 90, quer dizer, não que antes não tivesse uma porção de gente já estudando o assunto, mas é uma característica dos anos 90, é um volume muito maior de evidências e uma interdisciplinaridade maior, então as evidências começam a transbordar de uma área para outra. Isso forma uma convicção de que a primeira infância é ainda mais importante do que se pensava anteriormente em termos de moldar as nossas características, tá certo? Que não quer dizer que elas... Quer dizer, grande parte das nossas características não é exatamente inata ou puramente inata, mas o ambiente que uma criança cresce nos primeiros anos de vida ajuda a construir o potencial, né, que ela vai ter mais para frente. Já se sabia disso, esse conhecimento às vezes estava ilhado nas suas diferentes áreas do conhecimento, então teve um transbordamento muito grande e muitas evidências novas de que, de fato, é uma idade, é uma fase muito importante pelo excesso de maleabilidade, quer dizer, então o cérebro está se formando, as conexões neurais, diversas habilidades estão sendo construídas. Por todos esses motivos, é uma grande janela de oportunidade, por um lado, né, para você conseguir intervir, e a política pública intervir e promover potenciais. Por outro lado, como qualquer fase muito maleável na vida da gente, é uma fase de muito risco, porque se você for submetido a um ambiente adverso, seu potencial também fica limitado, você fica para trás na corrida, né? Então, isso já se sabia de alguma forma, mas eu acho que essa evidência ficou muito mais robusta, as pecinhas começaram a se encaixar muito mais. Do ponto de vista político, é nítido, né? E não é só reflexo dessas descobertas científicas, é reflexo também do processo de desenvolvimento democrático, né, do nosso amadurecimento, de que começou a se prestar muito mais atenção na infância do que se prestava antes, né? Então, indícios típicos disso, a legislação mudou radicalmente, né? Quer dizer, a gente participou bastante da construção do marco legal da primeira infância, que foi aprovado
creio que 1 ano e meio atrás. Você teve, do lado da educação, né, movimentos importantes. Então, a Lei de Diretrizes e Bases moveu a creche da assistência social para a educação, reconhecendo o potencial que uma intervenção desse tipo tinha de promover potenciais com atividades educacionais entrando de maneira mais explícita. O recurso, né, como um todo, quer dizer, o Brasil sempre foi um país que, nas suas idas e vindas de gasto social, tipicamente esqueceu muito da infância, né? Então, se você for ver como que é a focalização do gasto público, né? A gente tem uma sobre-representação dos idosos, né? As idades intermediárias recebem um certo quinhão, a primeira infância sempre ficou para trás. Ela começou a receber um pouquinho mais, especialmente a partir do Fundeb, de outras iniciativas, né, que começaram a destinar mais recursos. A idade de ingresso na escola reduziu para 4 anos de idade, quer dizer, primeiro para 6 e depois para 4 anos de idade em 2016. Então, você tem vários movimentos na sociedade civil, né, acompanhando também essas descobertas científicas, mostrando que se presta mais atenção na infância e se valoriza isso. Bom, mas sempre que a gente faz esses movimentos, né, quer dizer, um pouco desses processos, né, que acontecem muito rápido, é que nem sempre essa expansão acontece de uma maneira muito organizada, né, e é sempre nosso papel garantir que esse acesso seja igualitário, que ele aconteça com qualidade, que ele faça bem para as crianças. Essa é uma mudança de perspectiva que a gente tem trabalhado muito em tentar trazer no nosso trabalho recente. Então, feito esse pano de fundo, o que são, para mim, os grandes desafios que a gente tem hoje, né? Por um lado, do lado da saúde especialmente, o Brasil fez um progresso tremendo, né? A gente atingiu os objetivos do milênio para a redução de mortalidade infantil com 10 anos de antecedência, tá certo? Então, isso aí foi um grande trunfo. Erradicação da subnutrição infantil e outros indicadores também de enfim, falta de alimentação ou falta de micronutrientes. Quer dizer, ainda tem no Brasil alguns bolsões, mas a redução foi dramática, tá certo? Hoje está restrito a frações muito pequenininhas da população e muito localizadas no Acre, alguns bolsões no Piauí, no Ceará, mas, de um modo geral, teve um avanço enorme no combate à desnutrição infantil. Vacinação, quer dizer, 2 anos para cá o Brasil voltou, né, acendeu um sinalzinho amarelo, porque a gente começou a ter problema. Mas, historicamente, comparado com o nosso estágio de desenvolvimento e os nossos vizinhos, pode-se dizer que o Brasil tem uma política de vacinação bem sucedida. Aonde mais eu acho que o Brasil precisa da gente, foi onde a gente acabou concentrando os nossos esforços, é na educação infantil, tá certo? Diversos movimentos históricos mostram, né, que não só o Brasil, mas a América Latina de um modo geral, fez uma escolha pela educação infantil como um dos principais modais de cuidado infantil, tá certo? Então, diferente, por exemplo, do norte da Europa, de outros países, que em resposta a essa evidência grande de que a primeira infância é ainda mais importante do que se pensava, ampliou a licença maternidade, criou a licença paternidade, fortaleceu o papel da parentalidade no cuidado infantil. Na América Latina, o Brasil incluído, e sendo um caso bem representativo, tem uma grande opção pela educação infantil, pela creche, pela pré-escola. A pré-escola já é obrigatória, creche, o Brasil fez um movimento bastante controverso em termos globais, porque, quer dizer, pouquíssimos países têm meta de matrícula de 0 a 3 anos, a gente tem uma de 50%, que é bem mal explicada, tá certo, né? Em princípio, dependendo do juiz, pode ser que se entenda que 50% dos recém-nascidos deveriam estar na creche, porque o PNE, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, ele não é claro sobre como é que esses 50% dos brasileiros deveriam estar matriculados na creche, né, que é uma das metas que a gente tem. Mas, assim, todos esses indícios mostram que o Brasil fez, né, uma opção forte por ter educação infantil como um dos grandes modais de cuidado infantil. E é uma área que não é muito claro que o nosso progresso está sendo tão bem sucedido quanto, por exemplo, esse que eu contei na área da saúde, tá certo? Na saúde, eu acho assim, pré-natal também tem um excelente avanço, acho que os primeiros anos ainda tem algumas coisas que a gente pode, menos a minha especialidade, mas acho que a gente pode discutir depois. Na educação infantil, a gente tem um cenário que esse, sim, eu acho que é bastante preocupante, né? Então, o Brasil fez essa opção,
a matrícula na educação infantil cresce a uma velocidade que pouquíssimos países viram, né? Então, no caso das creches, por exemplo, no intervalo de 20 anos, a gente passou de menos de 500 mil matrículas para quase 3 milhões e 500 mil matrículas em 2017. Tá certo? Então, a gente está falando de multiplicar por mais de 7 vezes a matrícula no intervalo de 20 anos, que é uma coisa fantasticamente grande, né? E todo esse crescimento ele vem acompanhado de alguma evidência de que a qualidade da educação infantil é baixa, né, e é baixa medida por indicadores bem distintos, né, que acho que pode ser um pouco o nosso papel dizer como é que se mede a qualidade, se afere que ela é baixa. E mais do que ser baixa, ela parece ser desigual, né? A gente tem indícios de que, como um todo, o sistema de educação infantil parece ampliar as desigualdades ao invés de reduzir. Então, por exemplo, se você pegar a Prova Brasil no 5º ano e dividir a Prova Brasil segundo a educação da mãe como um indicador de vulnerabilidade econômica, você vai ver, né, que entre os filhos das mães com 0 anos de estudo ou com um ensino fundamental incompleto, quem fez creche está pior do que quem não fez creche. Tem notas mais baixas em matemática e português no 5º ano do que quem não fez creche. Ao passo que nas famílias menos vulneráveis, né, nos filhos das mães que têm ensino superior, acontece o oposto. Ter passado pela educação infantil está associado com um melhor desempenho, um melhor rendimento escolar. Tá certo? Bom, em que pese que mais estudos precisam ser feitos para se demonstrar a causalidade mesmo desse fenômeno, mas é assim, um fato que chama muito atenção e, no mínimo, joga a luz sobre a necessidade de se definir o que seriam parâmetros de qualidade, né, de educação infantil, como é que a gente monitora, como é que a gente garante que essa expansão feita numa velocidade super grande está beneficiando de fato as crianças e numa sociedade ajudando a reduzir a desigualdade de oportunidade, que no Brasil é enorme, né? O Brasil continua sendo um dos campeões globais de desigualdade, né? Tanto desigualdade de oportunidade quanto desigualdade de resultado final. Bom, então, por conta disso tudo, né, grande parte do trabalho da gente tem sido focado nos últimos anos em discutir por que a gente não consegue chegar num consenso tão cabal sobre o que é qualidade de educação infantil. E aí, por si só, essa frase pode ser controversa. Por quê? Porque educação infantil hoje junta creche com pré-escola, mas que historicamente tem origens muito diferentes, né? A creche vem da assistência, vem da emancipação feminina, né? Não só no Brasil, né? Quer dizer, o termo creche surge na França como uma necessidade das mulheres poderem participar do esforço de guerra, né? E no Brasil muito associado com a necessidade das mulheres participarem da força de trabalho. Ao passo que a pré-escola sempre esteve associada com famílias que queriam antecipar o início da educação formal dos seus filhos, né? Então, já são duas culturas que estão sendo forçadas agora a se entender e se encaixar. A criança é uma só, né? O desenvolvimento dela deveria ter uma continuidade, mas são duas instituições que vêm, né, de tradições muito distintas. Para ambas, parece ser o caso de que a qualidade é baixa e de que as classes mais vulneráveis são as maiores prejudicadas, né, porque justamente nessa janela de oportunidade e desenvolvimento, onde elas mais precisariam de estímulo, parece que elas não têm a atenção que elas precisariam. E no caso das creches é o mais controverso de todos, porque existem alguns indícios de que creche ruim pode inclusive fazer mal para a criança, né, e a gente está expandindo numa velocidade muito grande, né. Não me parece razoável achar que a nossa sociedade vai reverter esse processo histórico de ampliar a matrícula em creche. Mais razoável a gente se mobilizar para tentar determinar o que seriam esses parâmetros de qualidade e chegar num consenso de que é o mínimo de qualidade que uma creche precisa ter para poder abrir e servir a população, né? Então, esse é o pano de fundo. Quer dizer, de um modo geral, o restante eu seria entrar em detalhes do que a gente tem feito, acho que é mais para a gente depois abrir o debate. E a última coisa que eu talvez quisesse dizer, assim, quer dizer, uma criança, ela se desenvolve em múltiplos espaços, né? Ela se desenvolve na escola, se desenvolve em casa, e em todos eles precisa ter qualidade, né? Essas oportunidades em grande medida se complementam, né? E se potencializam. E o maior risco para a criança é o chamado estresse tóxico, né? Situações em que você ativa o seu sistema de alerta, né? Com muita frequência, por períodos muito prolongados. Esse é o maior risco, né? Documentado para
para um possível atraso de desenvolvimento. Então, eu acho assim, na construção de indicadores de uma política de infância, né, por um lado, a gente tem que cuidar para que os fatores adversos não aconteçam, e por outro, né, construir indicadores que estejam associados com promover potenciais, né? Então, evitar que caia abaixo de um piso mínimo ali de adversidade e políticas para promover o potencial, né? Nessa fase, um dos grandes empecilhos que a gente tem detectado para conseguir pactuar o que é qualidade e começar a monitorar é que, talvez isso seja verdade para outras fases da vida também, mas acho que é especialmente verdade na primeira infância. É muito difícil você dizer o que é incumbência da educação, da saúde e da assistência social, né? A primeira infância, ela se desenvolve em múltiplos espaços e esses processos são muito intrincados para você dizer, quer dizer, talvez uma escola de ensino médio você consiga dizer, pô, física é com você, não é com o hospital, não é certo? Agora, a criança desenvolver motricidade, aprender a falar, se comunicar, né, se socializar, isso aí é muito difícil. E por causa disso, quer dizer, o Brasil, uma construção muito centralizada, tem uma dificuldade muito grande de criar essa intersetorialidade, que acho que para essa fase seria muito importante, né? Então, assim, esse tem sido um obstáculo importante, na minha opinião, para a gente conseguir, quer dizer, acho que a ciência até tem opiniões sobre o que seriam alguns parâmetros de qualidade importantes, não sei se todos, né, e até como medi-los, mas quando você vai propor, começa um jogo de empurra de quem que deve medir e ser responsabilizado. A gente tem uma cultura muito grande de culpar, né? Então, quem é o culpado? Então, a escola fala assim, se medir aqui na escola, já vão me culpar depois, né? Isso aqui, em parte, não é só culpa da escola. Então, quer dizer, transpor essa barreira tem sido um problema na minha leitura aqui. Mas, então, acho que é questão da gente abrir agora para... Obrigado, Daniel. Ficou claro que nós temos uma quantidade inegável, aliás, é evidente o quanto temos conseguido incluir as crianças em creche. Não ficou claro para mim, eu não sei para os outros que estão aqui, essa questão de que há evidências ou não de que a creche, muitas vezes, ao invés de fazer um benefício, ela traz um malefício. Isso, há evidências disso ou não? É uma pergunta. Então, é uma quase evidência disso. Quer dizer, o que a gente consegue hoje documentar? O Brasil carece de bases de dados mais profundas, então um pouco do nosso papel é começar a ter esses dados, né, coletar esses dados. Mas, assim, o indício mais forte, na minha opinião, é esse. Se você pegar um indicador do INEP, que está disponível para qualquer pessoa fazer download, né, e pegar a Prova Brasil, que mede resultados de matemática e português, e dividir por classe social, nas famílias mais pobres, as crianças que passaram pela creche, que reportam que fizeram creche, têm notas mais baixas do que aquelas que não fizeram creche, que dizem que não fizeram creche. Ao passo que nas classes mais ricas, quem passou pela creche tem notas melhores do que quem não passou pela creche. O que eu interpreto como evidência é o seguinte, em outros países, na literatura internacional, quando você consegue controlar por qualidade, que hoje é uma lacuna, porque a gente não tem essas medidas em larga escala, você tem um único grande estudo que foi feito pela Fundação Carlos Chagas, com as escalas ITERS e ECARS em 6 capitais brasileiras, mas ele é o único. Quando você consegue controlar, manter constante a qualidade, os mais vulneráveis são os que tendem a se beneficiar mais. Em grande medida, porque eles conseguem ter na escola estímulos que outros já teriam em casa. Então, para esses, a diferença tende a ser maior. Como no Brasil essa curva é invertida, aqui... É estranho. A nossa grande hipótese de trabalho é que o que está por trás dessa curva é uma diferença muito grande de qualidade. Não é razoável que naquelas camadas que no resto do mundo são as que mais se beneficiam e o impacto é fortemente positivo, aqui, pelo menos nessa conta... ainda incompleta, porque a gente não tem medida de qualidade, os dados sugiram que quem passou pela creche esteja pior do que quem não passou pela creche. Então, se é causal, né, que é uma discussão metodológica, é um debate que a ciência ainda não resolveu completamente no caso do Brasil por falta de dados. Mas os indícios acho que já são fortes o suficiente para colocar nas costas da gente uma urgência muito grande de pactuar o que é qualidade e começar a monitorar. Isso já está em vários documentos legais. Agora, dar consequência para isso é uma coisa muito difícil. É fácil, por exemplo, né, e o CAC, por exemplo, que está previsto no PNE, conseguiu fazer isso,
monitorar um pedaço da qualidade, mas que é um pedaço que, na minha opinião, é bem pequenininho e bem não ataca o coração da questão, medir as condições de oferta. Então, a gente consegue medir, monitorar se os professores têm ensino superior, até se o tamanho da turma atende aos parâmetros que deveria ter, e raras vezes atende, tá certo? Que são facilitadores de qualidade. Mas a gente não consegue, aqui no Brasil ainda, por exemplo, ter um consenso sobre o que são práticas pedagógicas, interações positivas, uso do tempo, uso do espaço, outros parâmetros processuais, né, que vários outros países hoje estão avançando bastante de documentar. Então, por exemplo, se a gente pegar uma creche brasileira, ainda é muito comum você ter creches em que a rotina mesmo, quer dizer, o jogo de empurra vai dentro do próprio sistema, porque aí as pessoas começam a achar que a culpa é das conveniadas. Não. Mesmo aquelas que fazem parte da administração direta, muitas vezes a criança dorme e assiste televisão o dia inteiro, né? Uma criança que numa fase em que os potenciais dela estão à flor da pele, passa 10 horas por dia, que é outra coisa que o Brasil discutiu pouco, né? Quer dizer, a impressão que dá é que a construção institucional foi feita muito mais para atender o direito das mães de trabalhar do que da criança de se desenvolver, tá certo? Mas uma criança que passa 10 horas, ela passa a infância inteira dela numa creche, e o estímulo que ela tem é dormir e assistir televisão, talvez você consiga, né, isso é evidência anedótica, mas se você for visitar, é uma parte da realidade do Brasil, né? Entendi. Vai acumulando e compara com outra criança, filha de uma classe social mais favorecida, que tem vários estímulos sensoriais, diferentes naturezas, um adulto atencioso que presta atenção no seu ritmo individual, vai acumulando isso. Quando chega nos 6 anos de idade, é difícil depois remediar isso no ensino fundamental, por melhor que fosse a educação que você pudesse dar. Coisa que também tem seus desafios, mas não é assunto para hoje. Não, mas então, acho que para todo mundo ficou um pouquinho, mas é claro que é uma realidade e os indícios apontam para uma necessidade de não haver uma preocupação, que até então é evidente que houve mais ênfase da oportunidade da mãe, dos pais trabalharem, né? E não da qualidade do que está sendo transmitido para essa criança. Pois não, professora? Bom, aproveitando que você já tocou em vários pontos angustiantes para mim também, enquanto professora da educação infantil, e também atuando na educação básica. Hoje atualmente eu prefiro atuar na educação infantil, mas essa questão da responsabilidade, dessa intersetoriedade entre educação, assistente social e saúde, o que pega, né? E hoje o que a gente tem percebido também, uma responsabilidade muito grande para a educação. A educação praticamente é tudo para a criança. Ela é pai, mãe, assistente social, psicóloga, ela é tudo. E ela passar 10 horas dentro de uma escola, eu tenho visto e também vi na minha prática, que as crianças que têm ficado muito tempo dentro de uma instituição escolar, por mais que ela tenha, porque aqui na Rede Municipal de Educação de Ribeirão Preto, nós temos professores excepcionais, com formação adequada, preocupados com uma prática adequada de educação de qualidade para as crianças. Só que o tempo que eles têm passado, além de um TAC que foi feito na gestão anterior, termo de ajustamento de conduta para que as crianças tivessem um atendimento em recesso e férias, ou seja, essa criança já não tem direito a recesso e férias, né, que ela tem que ficar dentro de uma instituição o tempo inteiro. Existe uma rotina dentro de uma instituição. Em casa, a criança, por mais que ela fique na televisão, que seja, ela tem acesso onde ela quer, ela vai onde quer. Ela tem o direito dela, vamos dizer assim, ela tem um direito dentro da casa dela. E eu me vejo angustiar, e quando você fala sobre essa questão também, dessa diferença da desigualdade entre que as famílias de menos favorecidas, que os filhos têm tido um desempenho bem menor na educação, no ensino fundamental, eu fico pensando, realmente, às vezes, o que é que a gente está querendo realmente fornecendo para a educação básica, principalmente na educação pública, né? A gente está vendo o quê? Qual que é o fator maior? É o assistencialismo.
a preocupação é para que o pai e a mãe possam trabalhar e não para o desenvolvimento dessa criança. E geralmente as crianças que têm uma condição melhor, que os pais colocam na escola, tem muitas crianças que não ficam o dia inteiro na escola. Elas passam meio período com o trabalho sendo desenvolvido ali, que também é desenvolvido nas escolas públicas. Não é diferente, né? Muita coisa não é diferente. Então, o que a gente precisa pensar? Essa atenuância, esse excesso de institucionalidade dessa criança. A criança está ficando internada. Desculpa o termo, gente. Internada numa instituição. Qual que é o direito dela com a família? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é claro também sobre essa questão do direito da criança de estar com a família. Eu não vejo isso sendo colocado em prática. Eu não vejo, inclusive, nem discurso para isso. Cadê o papel da família para estar passando junto com a sua criança? Né? Porque a família, ela também tem um papel fundamental, aliás, não só fundamental, como é a primeira instituição educacional da criança. É na família que a criança vai se ver, vai se respaldar, mesmo que ela fique numa instituição. É abandono? É carinho? É respeito? Sabe? São coisas que têm eu estou ficando muito ansiosa com esse tipo de situação, porque a gente não está encontrando. Eu não consigo entender porque a gente está tendo determinados resultados que não deveria ter. Não deveria. Em Ribeirão Preto, nós temos, a partir dos 4 meses, a criança vai para a creche. Né? O pai, a partir dos 4 meses, a criança ela tem esse direito de ser matriculada na creche. A partir dos 4 meses de idade, ela não sai mais, dependendo da situação da família, da condição da família. Então, que a gente não deveria pensar também numa política pública, pensando na questão de amparo a essa família, uma educação familiar do que é uma constituição de família, uma educação do seu filho, da sua filha, ou de quem ele tem essa responsabilidade de educar. Porque essa transferência o tempo todo, constantemente, para uma outra instituição. E eu falo educação porque é a educação que acabou arcando com toda a responsabilidade. Às vezes a gente necessita de ajuda de assistentes sociais, psicólogos, entre N médicos, ainda mais os primeiros 3 anos de vida. Eu me lembro quando a primeira vez eu fui trabalhar no Centro de Educação Infantil, com a faixa etária de 4 meses a 2 anos, eu nunca tinha tido faringite, logo eu fiquei doente. Aí eu fui ao médico. Sabe o que o médico me falou? Que eu até assustei quando o médico falou isso para mim. Falou assim: Richelle, criança é um poço de bactéria até os 2 anos de idade, porque ela ainda está em formação do desenvolvimento, formação dos anticorpos. Até os 2 anos, a gente não deveria, então, ter um cuidado de proteção para essa criança, do que ficar expondo ela a situações muito mais públicas, externas. Tudo bem, ela vai desenvolver, mas a família, nos 2 primeiros anos de vida, uma família estruturada, eu não estou falando de família aquela família nuclear, pai e mãe, não. Estou falando de uma família que tenha condições de cuidar do seu filho, né? Ou da pessoa que ele está ali cuidando ali, né? Ele tem condições de fazer isso nos 2 primeiros anos, inclusive de proteger essa criança. Essa criança, os 2 primeiros... O pessoal da área da saúde pode... Porque eu não sou da saúde, sou da educação, e eu estou repassando aqui o que um médico me falou, né? Me disse, sobre a questão do desenvolvimento. A gente precisa ter claro que a questão da saúde da criança, inclusive na primeira infância, ela é extremamente importante. Ela está com desenvolvimento ali dos seus anticorpos, né, da sua habilidade, da sua questão física, biológica, maturação de órgãos ali, nesse período. Como articular toda essa questão? Então, eu ia, como vocês concordaram na questão da qualidade, né, a gente usa o termo, às vezes, depósito de criança, né? Não só... Eu percebo que a legislação já protegeu as condições físicas de uma creche, elas determinam espacialmente o que é adequado e o que é inadequado, mas ainda não há como legalmente tratar da questão da qualidade. Então, como vocês concordam na questão da qualidade, que é deficiente, eu ia fazer a pergunta, eu queria ouvir de vocês.
qual seria a solução para isso? Você apontou uma, seria educar a família. Mas até que ponto a creche, a unidade de educação infantil, a creche está em condições de educar a família? Eu queria ouvir vocês, uma sugestão, se vocês concordam com essa constatação de que... Só um minuto. Sarô? Tudo bem? Imagina, estava estropiado ontem na UPA, numa unidade básica, ninguém atendia ele, ficou mais de 3 horas esperando atendimento lá. Desculpa. Então eu queria ouvir de vocês um pouquinho disso, né? Se vocês concordam com esse diagnóstico de que há uma evidência, né, em números inclusive da ampliação de vagas, isso é salutar, mas a questão da qualidade e qual seria a solução. Assim, nós estamos conversando para tentar criar indicadores, né? Se há soluções que nós pudéssemos nos inspirar para adotar aqui. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi esse dado, né, quando o professor trouxe, né, essa inversão aí. Então, e aí me passa por uma outra coisa também, que eu gostei bastante do termo, quando ele fala da questão do transbordamento dessa questão do desenvolvimento da primeira infância. Que isso não está só restrito, eu por ser da área da saúde, né, a gente sempre teve isso como conteúdo, né? Desenvolvimento da criança, como que é, né? E depois a gente vai para a área da educação especial e de criança com deficiência. Então tem aquele termo, né? Crianças típicas, crianças que têm deficiência, como que é. Então a gente fica muito, às vezes, pensando que a saída está dentro de uma determinada área, que é a saúde, no caso. Então me parece que cada profissional ele vai olhando para a própria área, vai tendo críticas em relação ao que vai acontecendo, que vai limitando as suas ações naquela área e não vai conseguindo fazer esse transbordamento, eu acho, sabe? Inclusive até de diálogo com outras áreas. Porque me parece que essa questão da qualidade da creche, né, não está... aliás, criança que passou pela creche, quando chega no ensino fundamental, né, essas crianças elas estão tendo um pior desempenho, para mim passa por vários aspectos que acontecem nesse processo, né? Não diretamente com a questão da creche. Eu acho que a creche também está passando por isso. Eu acho que a creche está nesse contexto da criança em desenvolvimento na primeira infância. Mas e as outras coisas? E onde ela vive, e o contexto que ela vive, e essa família que vive, e as outras problemáticas existentes. Então, eu penso que cada vez mais, nesse distanciamento as desigualdades sendo cada vez mais abismais, né, assim, e abissais entre nós, o apelo é para que a gente realmente possa dialogar com as diferenças, né? Eu acho que o nosso grande desafio é poder dialogar com as diferenças, é a gente imaginar que trajetória que a gente pode caminhar para que possamos trazer de braços dados aí as diversas áreas, né, como um pacto mesmo, assim, de uma forma que implique diretamente as pessoas dentro desse processo, porque a questão é muito mais ampla, né? Eu entendo a angústia da professora, entendo a angústia nossa, profissionais da saúde, de diversas áreas, porque aonde a gente vai, a gente está escutando essa angústia. E eu vejo a limitação que é se a gente ficar numa determinada assim, área. Então, eu achei muito interessante ver alguém da economia, né, assim, e falar da questão de como que isso está relacionado, porque a gente precisa ampliar nossa visão de mundo mesmo, né? Então, eu penso assim, não é uma solução, eu acho que assim, mais é uma provocação e um desafio mesmo, né? Para que a gente possa descobrir estratégias de buscar o diálogo entre as diversas áreas. Não vejo outra forma, assim, é um caminho um trabalho de formiguinha ali. Obrigado. Eu queria, antes de ouvir a Ângela, obrigado, Ana, eu queria antes de ouvir a Cleusa, perdão,
quando a Richelle fala de educar a família, então nós percebemos que algumas creches têm um trabalho de aproximar a família da escola, através de atividades no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no dia... trazer a família para dentro da unidade de escolar, de forma a fazer essa família participar mais da vida escolar, que a escola não é assim, a criança está lá na unidade escolar, está lá na creche, e está lá na creche, como o professor disse, ela está dormindo, ela está vendo televisão, e essa família não está muito preocupada quando a criança volta para casa, que atividade que ela vai fazer. Ou essa família não está interessada em conhecer o conteúdo, ou ela não está interessada, ou ela não tem condições, né, sei lá, por sobrecarga de trabalho, e depois em casa ter o terceiro turno, já não tem condições físicas, psicológicas de fazer um acompanhamento como deveria. Quando você fala, Richelle, da questão de educar a família, você acredita que isso seja uma alternativa? Quer dizer, trazer a família para dentro da unidade escolar, e isso poderia compor, professor, um elenco de indicadores para aferir, porque a criança, quando ela sai da creche, ela começa a fazer os exames que vão constar a aptidão dela, a capacidade dela de interpretar um texto, de escrever uma redação e matemática principalmente. Então nós temos como aferir isso quando a criança ganha uma idade escolar maior. Mas a criança que sai de uma creche, não. A sugestão da Richelle, aproximar a família da unidade, seria um dos indicadores para nós acompanharmos o processo desde a creche? É isso, Richelle? Depois eu quero ver a Cleusa. E quem está aqui também, né? Só na hora que for falar, a gente chama aqui para você fazer uso do microfone. Não é apenas a aproximação da família. Não é apenas a aproximação da família junto à escola. Né, eu falo no seguinte sentido também, não é apenas a criança ficar dentro de uma instituição, mas ela ter o direito de convivência com a sua família, e essa família ter o direito de estar com ela onde ela quiser, e seja passeando numa praça, passeando, fazendo coisas de valores sentimentais que unam, né, esse contexto, né, porque a minha preocupação está, né, muitas vezes não é um vínculo. O vínculo se torna apenas o quê? De uma fase, uma questão institucional. Imagina uma criança ficar 10 horas o dia inteiro, a partir dos 4 meses, até lá saberá quando. Pelo menos na educação infantil, né? Pelo menos aqui dos 0 aos 3 anos é o dia todo, né? Depois dos 4 e 5 anos é meio período, e depois vem ensino fundamental, até o 9º ano, ensino médio mais 3 anos, aí vai depender de vários fatores. Mas a questão da família, ela ter políticas públicas que dê condições para essa família, inclusive para a mãe, num determinado momento, pelo menos no primeiro ano de vida dessa criança, estar junto à família e não dentro de uma instituição. Até pelos cuidados que demandam essa criança, né, em sua formação, inclusive formação biológica, maturação do próprio sistema fisiológico da criança, que a gente não pode deixar de considerar. A partir do momento, nos 2 primeiros anos, isso foi quando o médico me falou isso, me chamou muita atenção, porque, querendo ou não, qualquer pessoa quando a gente se expõe a espaços públicos abertos, a gente pode ter vários tipos de doenças, né? Qualquer pessoa tá aí com essa questão relacionada. Mas vocês já pensaram que as crianças de 0 a 3 anos, o tanto que essas crianças ficam doentes quando elas vão para a escola? Não sei se vocês já chegaram a pensar nisso. E a escola, a instituição mesmo, a gente não pode medicar. Dependendo da situação da criança, nós não podemos ficar com essa criança dentro da escola. Porque como que você vai dar um atendimento adequado, individualizado para essa necessidade dessa criança, né, numa instituição, correndo risco, inclusive, dessa criança ter algum tipo de uma situação que possa até levá-la a um quadro que leve à morte. É muito delicada essa questão. Isso. A Cleusa também depois. Pois não, Ana, lógico. Me ocorre, em relação a essa aproximação da família com a escola, que talvez a gente possa fazer o caminho inverso.
nessa estratégia da creche, da educação infantil, de alguma forma, ter um elemento que vá até essa casa e fazer essa facilitação desses aspectos do desenvolvimento da criança em casa, esse cotidiano em casa. Então, não sei, isso é uma coisa, acho que a ser criada, né? Então, a possibilidade de ter um elemento que faça essa ligação entre a instituição e a família, procurando compreender a característica dessa família e procurando facilitar esse processo da família em educar o seu filho, em estabelecer atividades que sejam saudáveis. Não sei, me ocorreu alguma coisa assim quando você refere sobre as famílias precisarem ter esse aspecto do cotidiano, né, do vínculo, da construção de vínculo. Então, talvez elas não estejam conseguindo e precisem desse elemento que favoreça, que facilite. Lembrando que sim, a educação, apesar de a gente estar falando de educação em escola, a educação perpassa todas as instituições da sociedade, família, escola, igreja, tudo. Então tem que ver qual é o papel e a função social, né, e realmente a função da escola e de cada um. A educação, ela é ampla. Então a gente tem que pensar que a educação, ela é uma questão de algo do desenvolvimento do ser humano. E o ser humano, ele se desenvolve em todas as suas, na questão social, biológica, fisiológica, mental, psicológica, né, o meio. Então, várias questões interferem. Então, a educação não é só a escola. A educação são todas as instituições que passam pela sociedade, né? A escola é uma das instituições que complementa aí a questão do desenvolvimento e tem uma caracterização, algo específico. Talvez o que também, agora passando na cabeça, que pode estar dificultando qual que é o papel das escolas de educação infantil, principalmente as que atende crianças de 0 a 3 anos, mais conhecidos como creche, que são centros de educação infantil. Né? Então, qual que é o papel dessa instituição, principalmente de 0 a 3 anos? Né? E é onde a criança vai necessitar aí dessa conexão, né? De saúde, educação, família, assistente social, né? Ou seja, uma política pública condizente aí que permeie todos os espaços, todas as instituições. Realmente eu acho assim que essa é uma discussão, né, que a gente está iniciando, mas que provavelmente, com certeza, né, vão ter inúmeras, né, porque eu acredito que pela complexidade seria ótimo se a gente conseguisse ter todas as soluções para ela, né, porque pelo que a gente percebe, é uma situação que, se você for pensar, né, nessa questão de a criança ficar 10 horas dentro de uma instituição, é muito, né? Mas se ela está, é porque o pai e a mãe não têm um outro meio, né? Na maioria das vezes, eu não sei, que a gente pensa, né? Então, assim, se você resolvendo essa questão da criança, muitas vezes você cria um outro problema, que é a questão, o pai trabalha, a mãe trabalha, e aí, né? Então, assim, não sei como que a gente poderia pensar, em que soluções a gente poderia pensar para resolver isso, né? Na questão da saúde da criança, dela ser exposta ao ambiente, ao território escolar, pela questão dos anticorpos, né, que está ainda em desenvolvimento, eu penso que, de certa forma, a criança ela é exposta a todo momento, até você vê hoje no shopping, por mais que às vezes a saúde orienta para que a mãe e o pai evitem, mas a criança sempre está, bebezinhos, expostos a locais fechados, com grande quantidade de pessoas, né? Então, assim, eu não sei se a creche, ela nessa situação, se ela oferece realmente um risco. Talvez a doutora Márcia Mota pudesse responder isso com mais propriedade, porque ela é pediatra e tudo mais, né? Mas é uma questão que a gente pode levantar, a gente pode estudar e trazer alguma coisa mais concreta, né?
Eu acho que a gente tem caminhado, né? Nós temos um sistema que está sendo implantado na rede, que foi uma sugestão até da educação, que ele é o GEDUC, né? Que foi um sistema que veio até a pedido do promotor Dr. Marcelo Goulart, porque a educação questionava muito a saúde e outros departamentos pela dificuldade de conversar, de ter um contato por uma determinada situação que envolvesse a criança. Né? Daí surgiram várias reuniões e foi criado uma rede protetiva à criança e foi criado um sistema informatizado para que a educação converse com a saúde, converse com o conselho tutelar e converse com a assistência social. De que forma? Quando a escola ela tem algum problema com a criança, né, e isso estendeu a creche, a todas a escola estadual, as EMEI, EMF, enfim. Então, a escola, tendo um problema de qualquer ordem com a criança, ela consegue encaminhar isso através do sistema para a saúde, né, porque o sistema determina se é para a saúde, se é para o conselho tutelar, se é para assistência social. E esses sistemas vão conversando, muitas vezes até se reúnem para discutir, dependendo do problema apresentado. Então, assim, na verdade, eu só estou comentando isso, porque é uma forma de união mesmo dessas secretarias, né, para que conversem e achem solução para diversos problemas, porque a saúde tem muitos problemas, a educação tem, né, a assistência social também, o conselho tutelar. Então, assim, na verdade, o caminho é esse. Né? A gente conversar, a gente tentar encontrar meios para que a criança seja beneficiada, né? E ela está inserida na família, na sociedade, enfim. Então, não tem outra forma que a gente fazer isso mesmo, se unir, se juntar em prol do melhor desenvolvimento dessa criança, né? A gente vai pensar, vou levar algumas questões, né, para a doutora Márcia Mota e numa próxima reunião a gente pretendo trazer algumas coisas, né, mais concretas, até com relação a esse questionamento da saúde da criança. Queria passar a palavra para você, poder aproximar o microfone, para você se apresentar, e nós estamos trabalhando dentro desse contexto. Antes eu queria acrescentar uma informação. Eu trabalho para uma instituição há 32 anos que fica no Geraldo de Carvalho. Quando o Geraldo de Carvalho era o último bairro daquela região, as ruas eram recém-asfaltadas, o Jandaia era de terra, depois surgiu Valentina Figueiredo, todos os bairros ali do entorno. E a nossa proposta era justamente essa. Nós vamos oferecer um lugar para essa criança ficar em segurança, para que essa família tenha a oportunidade de completar a sua renda. A preocupação era justamente essa. Então, é a mãe, é o pai, a família, eu estou cuidando do seu filho e você vai completar a sua renda. Naquele tempo nós não tínhamos educadores, tínhamos monitores, porque as atividades não eram... A nossa ligação não era com a Secretaria de Educação, era com a Secretaria de Assistência Social. E também não havia essa legislação que há hoje dessa adequação legal aos espaços, né? Quantas crianças por sala, quantas crianças por educador e tal. Então eu quero acrescentar essa informação e, assim, saber se na opinião de vocês isso foi um progresso, né? A instituição ela partir para, não só a nossa, mas muitas outras fizeram esse caminho de ter educadores e não monitores, se é por aí o caminho, mas a informação é essa, quer dizer, penso que como nós, muitas outras fizeram esse princípio. Vamos cuidar da criança para que os pais tenham condição de completar a renda familiar. Queria enxertar esse comentário e, por favor, pudesse apresentar. Oi.
Bom, meu nome é Ivan, eu atualmente sou graduando em Pedagogia, trabalho já como professor, faço algumas palestras a respeito de um material que eu estudo faz um certo tempo, que são figuras de barbante, uso como ferramenta pedagógica. Faço parte também, sou um dos membros aqui de Ribeirão Preto, do movimento que chama Aliança pela Infância. E esse é um tema que chama muito a minha atenção. Peço desculpa chegar levemente atrasado, mas eu vejo muitos pontos aqui que foram colocados. E ontem mesmo estive conversando com uma professora e ela teve uma vivência na África do Sul, onde ela ficou 6 meses em uma instituição lá. E eu vejo vocês trazendo essa questão dos pais e aproximar o pai da escola, aproximar a escola do pai. E lá o Mandela ele teve um posicionamento, segundo ela comentando conosco, onde ele abriu as portas para a entrada de toda e qualquer instituição de educação para ajudar no ensino das crianças, porque educar esses pais seria muito difícil. Então, eu vejo que essas mudanças que já tiveram em questão de limitação, em questão dessa tratativa da criança na instituição ali na creche, ou em algum outro núcleo que vai acolher essa criança enquanto os pais trabalham, eu acho muito interessante. Mas, de fato, essa ligação com os pais eu vejo como algo muito delicado, porque educar adultos é muito difícil, porque eu acho que você só consegue chegar nesse adulto para mostrar para ele, olha, não tenha tal comportamento na frente do seu filho, ou faça isso para ajudar seu filho, se ele estiver aberto a ouvir. Com a criança, a gente consegue fazer um trabalho melhor se nós tivermos profissionais sempre entrando em contato com novos conteúdos, e essa troca entre as instituições, onde um pode ajudar em algum momento de dificuldade, em questão de conhecimentos, em questão de referencial, para conseguir trabalhar melhor alguma situação que se passe. E eu penso que a gente tem, sim, que juntar o máximo de pessoas que a gente conseguir nesse movimento, nessa ideia. Mas antes de pensar, talvez, trazer o pai para a escola ou levar a escola até os pais, eu acho que todo o sistema de educação tem que ser visando ser um espaço aberto, acolher a comunidade que circunda aquele espaço, mas o foco, acho que a gente tem que, é a criança, assim. A criança, ela precisa ter um ambiente onde ela tenha segurança, e que, infelizmente, os lares onde essas crianças, muito delas, vivem, elas acabam sofrendo inúmeros tipos de violência aos seus direitos, e a um desenvolvimento saudável. Então, nesse momento, a gente tem que acolher a criança, ajudar a fortalecer as pessoas que fazem esse trabalho, ajudar na questão da instrução. E me fugiu. Mas... Nossa, está na ponta da língua, me desculpa. Bom, então, assim, eu vejo essa situação que vocês estavam falando e fala, eu vou lembrar. Eu vou comentar uma questão também, que eu acho que é interessante, que quando a gente começou a fazer, aqui no mandato do vereador Papa, a discutir a questão da primeira infância, surgiu a partir das discussões que a gente fazia da humanização da assistência ao parto, e as próprias mulheres que participavam começaram a sensibilizar
para a discussão da primeira infância. Eu, particularmente, nem sabia que existia esse termo ou esse universo de questões, né? E aí, quando o nosso trabalho foi desenvolvendo nesse sentido, a primeira questão que eu pensei de primeira infância foi a partir de parques públicos para crianças pequenas, porque foi um trabalho, até o Papa, ele foi, acho que não sei se foi nesse parque aqui em Maurílio Biagi, que você foi ver a qualidade dos brinquedos do parque. Os brinquedos assassinos, né? Que a gente foi. Acho que foi, não sei se foi uma denúncia, o Papa foi lá, fez uma série de fotos de escorregador, que tava um monte de. Parecia aquele brinquedo bem divertido, né? Que um monte de prego, lança, faca. Então a criança se divertiam profundamente. Isso, vai morrer, né? Só um parênteses, a gente fez umas 6 reportagens sobre isso. No 7º dia, a ex-prefeita interditou o parque. Nem consertaram, teve que interditar o parque. E isso que sensibilizou a gente, né, em relação a um olhar para a criança no município. Junto a esse movimento que a gente faz de saúde mental, que é um movimento de cultura, né, um movimento que a gente chama de viramente, que a gente ocupa parques, chama as pessoas, né, com questões de saúde mental para a gente também problematizar como a gente vem, como é o transporte coletivo até o parque, como que está a vida fora da instituição. E aí eu comecei a pensar um pouco, a pensar essas questões de primeira infância a partir deste contexto, né? E essa conversa que a gente está fazendo é muito significativa, né? Então, quando o professor Daniel ele traz o contexto, olha, até a palavra, né, quando a gente pega, gostei do que você comentou, né, a palavra da creche, ela surge na França, né, no contexto da emancipação da mulher para ir para a guerra, era um interesse ainda masculino, né, tipo, olha, as mulheres agora servem para ir para a guerra, porque a gente precisa de gente, né, então põe a criança num lugar e manda a mulher para a guerra, que senão a gente perde, né. Depois isso na nossa realidade em termos de força de trabalho, que também foi o modo como eu aprendi, né? A gente precisa de, até quando a gente fez aquela ciranda pela creche, né, que a gente teve um movimento grande, eu participei, eu também estava entendendo nesse sentido, olha, as famílias precisam de creche para os pais trabalharem, porque a gente tem essa necessidade de renda. E agora, hoje, né, para mim, né, chegando agora, a gente está tendo essa atualização, né, suas definições estão sendo atualizadas, né, de que existe uma primeira infância, que nesse processo existe uma preocupação com o desenvolvimento da criança, com o desenvolvimento de educação, de saúde, só que fica muito claro nas falas, né, eu gostei muito né, do que a Richelle, a Ana está trazendo, a Cleusa, né, porque isso vendo uma perspectiva intersetorial, eu acho que a gente tem que fazer um exercício de figura e fundo, de, por exemplo, muitas vezes a gente tem que pensar uma questão intersetorial, só que às vezes eu acho que na discussão de saúde coletiva, a gente pauta isso a partir de casos, né? Olha, o caso dessa criança é isso, né? Então vamos discutir essa questão. Só que eu acho que isso gera um risco que é da gente medicalizar. Às vezes a criança está com um problema que a gente já medicalizou. Olha, ela tem esse transtorno, ela tem essa doença. Como a gente vai tratar melhor? E eu acho que isso não ajuda em determinada situação, porque a gente tem que olhar para esse contexto, como a Ana Celeste comentou. Eu achei que vai muito de encontro que eu estava pensando. Como que a gente consegue olhar, né, do ponto de vista de uma política pública eficiente, para o contexto, né, para a comunidade, né, para onde essa criança mora. E essa conversa, o tema de hoje, surgiu de um levantamento que o Papa pediu, e a hora que a gente entrou no programa Cidades Sustentáveis para desenvolver indicadores de primeira infância, que é a nossa referência de indicadores para a cidade, não tinha nenhum indicador de primeira infância, não tinha. Isso assustou a gente, né? E aí, no site aqui do Índice Paulista de Primeira Infância, que são uma série de indicadores que são mais utilizados hoje, quando a gente olha, são indicadores muito básicos, mais concretos, mas que não chegam no que a gente está conversando aqui, né? Então, por exemplo, eu vou ler alguns para vocês, né? Taxa média de mortalidade na infância, percentual de nascidos vivos com baixo peso ao nascer, que é menos de 2,5 quilos, percentuais de partos não cesáreos no SUS, matrículas em creche, dados quantitativos de quantas crianças estão na creche, não está avaliando a qualidade, né, como foi comentado aqui, matrícula em pré-escola de 4 e 5 anos, número médio de profissionais em creches na rede pública, como o Papo comentou, que a gente é o indicador que está chegando hoje para dar essa, né, a população total, idade escolar,
mães que tiveram 7 mais consultas de pré-natal, em porcentagem de partos cesáreos, aí exceção de saúde, educação, participação das redes públicas e conveniados no total de matrículas na creche, número médio de profissionais de novo, número de docentes com ensino superior ou magistério completo por turma, né? Então a gente acho que eu sinto falta de, por exemplo, de indicadores comunitários, né? E eu acho que ainda a gente, se a gente comparar com outras políticas, né, como, por exemplo, que a gente acompanha mais, estou, né, pensando aqui na Richelle, na Ana Celeste, que eu conheço melhor, a gente trabalha em outras instâncias. Como, por exemplo, na saúde mental também, a gente hoje passa por um movimento que a gente fala de desencapsular os CAPs, né? De tirar ou problematizar das pessoas que estão dentro dos centros de apoio psicossocial, como que a gente vive a vida aqui fora da instituição. Porque se a gente pensar que é com a instituição que a gente cuida das pessoas, a gente está só replicando o que a gente chama de modelo manicomial, como você comentou, de institucionalizar a criança, né? Então a gente precisa realmente, tanto do ponto de vista pensar para fora da instituição e também do ponto de vista pensar a qualidade da pessoa na casa dela. Eu fiquei aqui viajando nos dados que o professor Daniel estava tentando entender, né? Por exemplo, como que a gente explica que crianças de baixa renda, se estão em creche, elas estão com pior desenvolvimento escolar no INEP, né? E eu fiquei pensando um pouco do que vocês comentaram, né? Se as questões de condição de vida e condição de trabalho, né, de uma criança de baixa renda que precisa ficar numa creche, será que a questão de às vezes ter que passar 10 horas fora da família, será que as condições desse convívio quando volta, será que... Então acho que não só pensar o indicador da creche em si, o indicador da educação, mas pensar o indicador da sociedade, do espaço comunitário, do território urbano. E aí, só para concluir, é difícil a gente pensar esses dados, mas a lógica, quando a gente estuda na perspectiva da lógica da sustentabilidade, a gente tem uma dica, que a gente tenta sempre pensar do local para o global. Então, cada território vai ter sua particularidade. A gente até consegue tirar extratos de questões que possam se repetir, né? Mas aí acho que é a questão da gente pensar localidade por localidade. Então, um bairro tem uma certa, né, ou uma família numa determinada comunidade vai ter suas questões, né? E eu acho importante ouvir isso para a gente conseguir, por exemplo, desenhar indicadores. Eu acho que um dos objetivos que eu penso é desenhar indicadores concretos para, junto às vezes de um judiciário, pressionar uma prefeitura, né, o Poder Executivo, para ter efetivas melhorias em bairros mais vulneráveis, né, para a gente conseguir realmente ter um impacto na condição de vida e nas condições de desenvolvimento econômico de determinadas famílias, né. Então, eu acho que nesse caminho, para mim, está bem... A conversa que a gente está fazendo hoje está bem representativa do movimento que a gente está fazendo no mandato do Papa aqui, pensando nessas questões. Lembrou? Para a gente, que é o seguinte... Desculpa, Ivan, você ia falar, né? Você lembrou, né? Mas acho que fica um desafio assim. Eu entendi o que você falou, Dário. Gente, quem está aqui, por favor, quem quiser fazer uso da palavra, só usa o microfone aqui para a gente ser ouvido. Tudo bem. Se o nome do nosso pacto e da nossa frente parlamentar é primeira infância, o nosso foco é essa criança. E nós vamos alcançar essa criança no ambiente escolar, no ambiente familiar e na sociedade. Por onde que é o ideal interferir? Porque qual o poder do gestor na Secretaria de Educação de interferir na vida familiar, na renda dessa família? Essa família é atingida por uma recessão bruta. E ela precisa trabalhar para conseguir comer. A realidade dessa família. E ela está subempregada, inclusive, né? Como os caminhoneiros aí. Recessão, o cara não tem serviço, ele tem que abaixar o preço do frete para conseguir serviço. Ele abaixa o preço do frete, o diesel não para de subir, estrangula, deu no que deu. Então a família está subempregada, precisando colocar o filho na creche para comer. Então, o gestor não tem como interferir nesse contexto macroeconômico da saúde familiar, da saúde econômica dessa família. Ele tem como interferir com essa criança. Vai ficar sempre limitado, professor? Porque
como é que interage aqui, né? Eu não tenho poder de ação sobre o contexto socioeconômico dessa família, mas eu tenho como agir com essa criança. É ela que está na minha unidade de educação. É ela que é meu foco. Como é que eu faço? E o Ivan, você vê se não esquece, hein? Bom, Essa pergunta é para a Richelle, né? Porque... Não, pois é, enfim, acho que como eu sou adepto da polemização, acho que eu vou polemizar aqui, tanto contigo quanto com a Richelle um pouquinho. Primeiro, assim, me parece que você tem pelo menos 2 tipos de sociedade, vou caricaturizar o mundo, tá certo? Você tem sociedades muito homogêneas, em que todo mundo leva uma vida parecida, as crianças se desenvolvem de uma maneira parecida, e numa sociedade como essa é relativamente fácil, qualquer que seja o nome que você dê para cada equipamento público, dizer o que é função de um, o que é função de outro, né? Você simplesmente mapeia o que são as necessidades de uma criança que é muito parecida, e aí você faz, então, isso aqui é a sua função, isso aqui é a sua função, isso aqui é a sua função. Os pais são muito diferentes, é mais difícil do Estado primeiro definir o que são as funções e depois a família chegar e se adequar aos equipamentos, né? Muitas vezes, o que o Estado tem que fazer é ele se adequar às famílias. Tá certo? Eu acho que o Brasil é um caso desses, quer dizer, e outros países que já tiveram políticas bem-sucedidas nessa direção, né? Então, acho que Cuba tem o Cresce com tu Hijo, o Chile, o Cresce Contigo, os Estados Unidos têm políticas nessa direção. O que eles fazem? Eles atacam todas as frentes. De fato, concordo, agora acho que foi o Ivan que falou, quer dizer, nem sempre você consegue mudar a decisão de uma família, mas também não é zero, né? Então, você tem programas de fortalecimento de parentalidade, tá certo? Que mesmo em famílias muito pobres, você consegue melhorar o ambiente de desenvolvimento da criança. Por quê? Porque nem tudo que os pais podem fazer para melhorar o desenvolvimento dos filhos depende de dinheiro ou de renda, tá certo? E a gente tem também indícios no Brasil, quer dizer, eu não quero ficar aqui cuspindo uma porção de número, mas de que as famílias brasileiras conhecem muito pouco e falta conhecimento muito básico de desenvolvimento infantil, né? E que lugares, por exemplo, o Rio Grande do Sul, quando fez o programa Infância Melhor, que é um programa de visitação domiciliar para fortalecimento de parentalidade, isso fortaleceu a parentalidade e complementou e potencializou o benefício das creches, porque essas coisas se fomentam mutuamente. Então, o Estado tem sim, né, poder de fazer políticas que cheguem na família também, né? Hoje eu estou em Rio Branco, a gente está fazendo um programa parecido. O Ceará fez um programa parecido. Quer dizer, eu acho que existem situações bem-sucedidas para isso. Todas as situações têm seus imbróglios políticos. Depois, se você quiser, a gente pode ficar aqui alguns dias discutindo o que são as limitações, por que outros lugares não conseguiram fazer também coisas parecidas. Porque existe, o PSF, por exemplo, tem um meio de campo e uma ciumeira com esses outros programas de visitação e muitas vezes tem um meio de campo a ser feito ali. Não acho que as creches brasileiras, as creches de Ribeirão Preto são boas, não. A gente, pelo menos, a gente acabou de visitar todas as creches da região oeste, só se elas não forem representativas do resto da cidade. Mas os indicadores nessas escalas internacionalmente reconhecidas, né, não estão bem a desejar, estão bem parecidos com esse estudo da Carlos Chagas, conduzido pela professora Maria Malta nas outras 6 cidades do Brasil, que mostram que em quase todas as dimensões está inadequado, né? Isso a gente pode depois discutir o que são essas dimensões. Mas é na questão da formação, tá? Eu não quis dizer que ela está 100%. Não, mas eu acho que o grande problema é a formação, discordo também. Se você for nos resultados que a gente tem, quer dizer, um dos capítulos da minha livre docência, por exemplo, é mostrar que a formação que conta no Brasil é a formação continuada, porque as escolas de pedagogia não estão preparando para a educação infantil. A educação infantil, até tem um estudo antigo, que também foi conduzido lá na Carlos Chagas, de mapear quantas escolas e quantas disciplinas de educação infantil tem nas faculdades de pedagogia. Ainda é uma minoria que sequer tem. Quando tem, é no 5º ano, no 4º ano. Quer dizer, são disciplinas que não estão no coração da formação do educador, né? Falta, e não é simplesmente você ser formado para educar no fundamental, ter algumas ideias gerais e adaptar. Não, tem coisas que são particulares mesmo, né? Assim, eu não quero entrar na seara, mas venho de debates intensos também, né, com muita gente da área, né?
a questão da formação no chão da escola, muito mais do que a formação teórica, né? Eu acho assim, as melhores escolas hoje realmente, né, tem cursos, tem 2 ou 3 cursos de desenvolvimento humano, pelo menos 2 obrigatórios, onde as noções básicas, Vygotsky, Piaget são todos ensinados, mas não são todas as escolas não, e hoje grande parte dos educadores se forma à distância, então o sujeito, e não tem residência, isso é outro grande problema, o médico ele não sai da faculdade, no dia seguinte ele vai operar, ele passa por um período, o professor ele faz isso, né? E tem milhões de razões, não é culpa de ninguém, de novo, não quero aqui achar culpados, né? Para mim é muito mais um fenômeno de um país que se redemocratizou recentemente, tinha um represamento de direitos, de repente teve que providenciar uma opção de coisas e a gente está fazendo do jeito que está dando. Eu, na verdade, sou muito orgulhoso do Brasil. Eu estou longe de estar na fase depressiva que a maioria dos meus patrícios aqui está. Tá certo? Eu acho que, se olhar numa perspectiva histórica, o Brasil fez um progresso gigantesco desde 84 para cá. Eu acho assim, eu me orgulho bastante. É lógico que a gente sempre gostaria mais, mas a gente fez o possível. Agora, dentro disso, você tem melhoras importantes para serem feitas. Então, por exemplo, as formações continuadas nos municípios que têm escola de formação de professor, que conseguem investir no desenvolvimento profissional, têm tido resultados, sim, muito positivos. Mas, por exemplo, acho que tem um espaço enorme ainda na formação nas escolas de pedagogia para melhorar muito isso, tá certo? Mas aí, enfim, isso foge um pouco da minha seara. O que eu queria colocar aqui é o seguinte, né, voltando para o meu raciocínio. Você tem sociedades muito homogêneas que é fácil você definir esses papéis. E por que é fácil definir esses papéis? Ninguém se sente sobrecarregado com as suas incumbências. Isso aí foi dito desde o início que ia ter que fazer. Países muito heterogêneos, muitas vezes acontece desses papéis serem mal definidos ou de você precisar fazer uma organização de alguém que pense nessa intersetorialidade de uma maneira proativa. Isso eu acho que é inevitável. Então, você fala assim, não é papel do professor substituir a família. Também. Aí você chega e recebe uma criança que tem uma carência afetiva enorme, a principal figura de referência é a educadora, ela está na escola, você vai fazer? Você vai fazer assim, cara, não, assim, o meu papel, eu não posso substituir a família. Pode, claro, tem que. O Estado tem a missão, isso não quer dizer que seja responsabilidade de todas as professoras, que isso seja intrínseco do papel da professora, mas alguém que pensasse a política pública de uma maneira mais ampla, tem que estar preocupado, porque o Brasil é feito das exceções e não das regras, uma sociedade super heterogênea, né? E isso, então, só para também, quer dizer, eu podia aqui, estou tentando me policiar para a gente não mudar o debate de indicadores para o que seria uma política pública, porque eu tenho, né, muitas opiniões também, mas em termos de indicadores, você tem que ter indicadores globais que monitorem o desenvolvimento infantil, que monitorem o desenvolvimento da criança, tá certo? Sem necessariamente estar preocupado em achar culpados. Então, eu participei de coisas já, e estava contando, sou péssimo para guardar nome aqui, mas, Laura, que eu tive envolvido, acho que em praticamente todas as polêmicas educacionais do período recente do Brasil, né, porque eu sempre tive no fronte quantitativo querendo medir tudo, e isso aí é uma fonte de debates inesgotáveis, né, e aprendi muito. Algumas coisas a gente realmente vacilou. Então, por exemplo, né, lá no Rio de Janeiro, eu fui um dos que estava na comissão que trouxe para o Rio de Janeiro um teste de desenvolvimento infantil que foi coletado nas creches, né, e de início se achava que aquilo podia ser usado para monitorar a qualidade de creche. Hoje, de fato, é muito difícil, por exemplo, você conseguir atribuir resultado de desenvolvimento apenas à creche, e quando você cria esse vínculo 1 para 1, você constrói uma injustiça mesmo, né? Você começa a atribuir para uma instituição algo que ela tem uma parte também, mas ela não é integralmente. Mas alguém precisa medir e precisa documentar que tem bairros da cidade em que a coordenação motora fina das crianças não está se desenvolvendo, ou que o desenvolvimento socioemocional das crianças está comprometido. Não que isso necessariamente precise inspirar uma política que aconteça só na creche, mas, quer dizer, talvez a creche seja o lugar mais fácil do Estado chegar na criança. Quer dizer, a criança, quando vai vacinar, ela tem 15 minutos ali no posto de saúde, ali ela fica 10 horas. Então, a creche, ela tem a sua função educacional, ela tem uma função, na minha opinião, mais ampla, o que não quer dizer que no papel educacional você... Deixa eu dar tentar fazer uma analogia. Se eu tivesse que fazer aqui investir numa geração de atletas e eu construísse uma excelente quadra de basquetebol, pode ser que ela cumprisse toda a sua função de ser o melhor equipamento de basquetebol.
mas só as crianças que tivessem vocação para basquetebol iam conseguir se beneficiar daquele equipamento, ou só as famílias que tivessem vontade de encorajar seus filhos a jogar basquetebol iam ter, né? Eu acho que assim, as situações mais bem-sucedidas, elas precisam oferecer diferentes modais para as famílias e até orientar. Não é razoável ficar 10 horas por dia, mas eu não consigo, talvez, inverter uma tendência histórica de que as famílias brasileiras estão terceirizando cada vez mais o cuidado dos seus filhos, né? Então, se eu conseguir, com fortalecimento de parentalidade, convencê-las a usar outros modais, ou a ficar mais em casa, o pai vir junto para dividir a responsabilidade com a mãe, porque também essa é uma outra noção de igualdade de gênero que a gente não usa no Brasil, né? A igualdade aqui é os dois irem para o mercado de trabalho, não, pode ficar os dois em casa, né? Agora, se não der, a escola precisa dar conta de criar oportunidade, porque a criança não pode, no final das contas, ficar com o ônus de ter nascido numa família que os pais são torrões e acho que tem que ficar 10 horas na creche. Então, ela precisa estar preparada também para atender aquilo. E a gente precisa ter esse investimento, né? E acho que é aí que entra um pouco essa intersetorialidade, porque se for uma família negligente nesse aspecto, não adianta depois a educadora ou o médico ou quem quer que seja falar assim, não, isso não é culpa minha, isso aí foi a culpa da família. O Estado precisa assumir esse ônus e precisa preparar o seu educador, o seu médico, o pessoal que consegue atender a criança, para cada um nas suas possibilidades conseguir suprir essa necessidade, né? Então, acho assim, a gente vem de uma cultura de importar modelos que muitas vezes vem de sociedades mais homogêneas, em que, se todo mundo... as famílias são todas parecidas, e eu consigo dizer, a necessidade dessa criança aqui, ela tem um espaço para correr, para brincar, então isso acontece na escola, então eu vou construir a escola, e quase que na infraestrutura da escola fica todo o papel da escola, porque ali eu consegui dar tudo que faltava para essa criança. Os pais já dão os estímulos cognitivos, outros estímulos. Se a gente está num país que cada família tem uma necessidade diferente, eu acho que a gente precisa construir esse campo intersetorial. Isso acho que é meio inevitável, né? E eu acho que tem modelos para isso. Quer dizer, acho que Cuba fez isso aí muito bem, Chile está avançando nessa direção desde o segundo governo da Michelle Bachelet para cá. Nos Estados Unidos tem o Head Start, que é um programa que muita gente critica, mas se você... quer dizer, eu penso que ele sempre poderia ter sido melhor, mas perto de não ter nada, ele conseguiu construir também um espaço de atenção para a criança vulnerável, que contempla educação, nutrição, visitação domiciliar e consegue atender essa necessidade. Então, a gente tem modelos, acho que a gente precisa... E o Brasil já está fazendo isso, quer dizer, acho que o PIN no Rio Grande do Sul, eu acho que é um caso interessante para a gente prestar atenção. Você tem perguntar isso, se há modelos inspiradores, mas o Ivan lembrou... Vamos lá? Mas eu queria que depois o professor, e assim... Não, fica à vontade. À esquerda aqui, professor. Saindo da sala, à esquerda. Se nós poderíamos hoje falar de modelos inspiradores para a criação dos nossos indicadores, né? Se haveria essa possibilidade hoje, mas por favor, Ivan. Só uma coisa, voltando no que o Dário falou. Tem um livro que eu gosto muito, que chama A Última Criança na Natureza, do Richard Louv. E é um conjunto de textos abordando essa questão do contato, ou melhor, do afastamento das crianças aos ambientes naturais. E nesse livro ele tem um texto, e ele cita algumas fontes que mostram que as crianças têm o poder de revitalizar o espaço público. Um espaço público onde ele é cuidado para receber essa criança, esse trabalho sendo feito com a qualidade devida, vai trazer o cuidado a esse ambiente, porque ali vão ter essas crianças, vai trazer famílias e vai proporcionar esse ambiente público, inclusive, podemos pensar como sendo um ambiente educador. E aí nós vamos para uma sociedade educadora. Mas em relação à formação, eu vejo isso que, assim, eu vou ser um professor daqui 2 anos, daqui 1 ano eu me formo. Ok, eu, graças a Deus, sim, felizmente, tive uma formação enquanto criança muito boa.
tanto afetiva na minha casa, quanto o estudo que eu tive na escola, que eu sempre estudei, nunca gostei, mas me ensinou muitas coisas que eu uso hoje, que teriam me feito falta caso não tivesse estudado. E eu vejo na minha sala futuros educadores e educadoras que já vêm com uma deficiência desde o seu começo do desenvolvimento, e em nenhum momento isso foi trabalhado. E aí, pensando em um ambiente da creche, onde tudo isso muitas vezes começa, gosto muito do trabalho realizado, eu não lembro o país dela, mas é Amy Pickler. Ela trabalha de uma forma onde ela se preocupa muito com a questão afetiva das crianças. Porque eu vejo que o maior problema de você afastar essa criança da família é você afastá-la de figuras importantes para o seu desenvolvimento, mas afastar ali a capacidade dela desenvolver essa questão afetiva com aqueles que são as pessoas mais importantes para a vida dessa criança e que deveriam tratá-la com afeto. Então, assim, eu acho muito bacana o trabalho dela, mas em momento algum eu vejo as pessoas, ou sendo apresentado para nós na formação, nada nem próximo disso. Eles focam ali depois, antes de entrar no primeiro ano e depois. E isso é um ponto que realmente eu acho muito válido, assim, de ser levantado. Obrigado, Ivan. Vamos lá, Luiz. Gostaria de... Eu só te pediria então, Luiz. Eu tenho a voz meio forte. Será? Você não quer falar com a Richelle aqui, ó? Não, porque a gente te ouve, mas o pessoal que está vendo pela TV Câmara não ouve. Aproxima bastante o microfone, assim pode sentar. Puxa lá o microfone pertinho de você. Aí. Obrigado, Ana. Bom, eu fiz umas anotações aqui e eu gostaria de apresentar elas para o debate, né? Eu achei que foi muito rico em apontamentos e relatos aqui, né? Da vivência de cada um, do estudo de cada um. Me sinto vago por não desenvolver nenhuma dessas atividades e talvez essa qualidade de não estar envolvido me fez ouvir com bastante profundidade, bastante atenção e fazer um entrelaçamento desses assuntos aqui. Então, como o tema é a criação de indicativos, e esse era o tema central do embate, eu imaginei aqui na questão de educação, que o professor estava falando, de creche e de pré-escola, né? Importante para a gente poder estar medindo o que cada um relatou, o que cada um ofereceu com o seu conhecimento aqui. Então, o que eu queria deixar como sugestão para análise de todos aqui? Indicativo de variedade de atividade de estímulo sensorial e desenvolvimento de potenciais que cada núcleo de creche estiver utilizando, para depois fazer uma comparação e saber quais daqueles estímulos, daqueles incentivos que está realmente desenvolvendo a criança. No caso da saúde, a gente fala de uma forma um pouco, né, assim, você trouxe o seu relato, mas se a criança está se formando também, não seria importante esse contato para que ela tenha fortalecido? Então, a gente faltou esse conhecimento, essa profundidade de conhecimento. Então, indicadores da incidência e do impacto que as infectos contagiosos que estiver acompanhando ali, não só dentro do posto de saúde. O próprio núcleo de ensino está indicando, para você poder ver questão de setor, onde é que tem essa demanda, que tipo de demanda que aparece. Sobre a questão de trazer os pais, né, o convívio das crianças com os pais. Eu imagino que um pai que fica 10 horas fora,
ele vai precisar mesmo de uma estrutura de 10 horas. Se você reduzir, você não vai oferecer para a criança o convívio com os pais, com os familiares. Então, a próprio núcleo educacional pode ser estimulado a desenvolver atividades que ensinem os pais a aproveitar aquele momento que ele tem. Aquelas 10 horas, ela parece básica para segurar a criança dentro da escola por necessidade familiar. Não é uma questão de opção, da maioria das vezes. Mas o núcleo pode tentar levar aos pais palestras, ensinamento, ter alguém preparado e indicar isso para poder ser acompanhado. Para finalizar, alguma coisa de indicativo que indique os conflitos familiares e problemáticas identificadas dentro daquele núcleo. Aí sim a gente tem indicativos para discutir soluções para aqueles problemas mais generalizados que estão acontecendo. Então, como eu não tenho nenhum conhecimento específico de nenhum assunto que foi debatido, eu pude tentar confrontar um debate com o outro e tentar, eu, como leigo, como identificaria, buscaria informações para fazer uma análise de tudo aquilo que foi debatido aqui. Tá? Então, é a contribuição que eu queria fazer e agradeço. Obrigado, Luiz. Nosso amigo de Pontal, aqui, ó, por favor, para que a sua fala seja ouvida pelos nossos telespectadores, internautas e também registrada em ata aqui. Seu nome mesmo? Meu nome é Sebastião. É só para deixar claro assim, eu trabalho em Pontal, mas eu faço um trabalho em Ribeirão Preto também. Ah, ótimo. Eu faço parte de um grupo de pessoas aqui de Ribeirão que a gente, devido à dificuldade econômica... Acolher, como é que chama o grupo? É o E-Coletivo, que tem diversos institutos, tudo em uma sede só, em um lugar só, e ali a gente se vira. E um dos institutos, que é o Instituto Protagonismo, ele já faz esse trabalho de primeira infância aqui em Ribeirão Preto, que tem as visitadoras, que tem a escola de pais, que é vinculado, é uma verba que vem do governo federal, que quem gerencia esse programa é o Conselho da Criança aqui de Ribeirão Preto. Então, eu acho bem legal deixar essa contribuição dessa fala aqui, que em Ribeirão Preto já Conselho é o CMDCA? Isso, aqui de Ribeirão Preto. Que já existe esse programa Primeira Infância aqui em Ribeirão Preto. Inclusive, quem é um dos coordenadores é o professor Ronan, que coordena esse programa aqui em Ribeirão Preto. Que tem a escola de pais e que faz essas visitas, que é vinculado ao Bolsa Família. Então, todas as crianças que são vinculadas ao Bolsa Família é vinculado ao programa Primeira Infância aqui em Ribeirão Preto, que tem as visitadoras, que tem a escola de pais. Aí essas visitadoras identificam toda a dificuldade que as crianças estão tendo e aquela família, aí entra ação de assistente social, psicólogo e assim vai. Essa é a minha contribuição. Seria interessante, então, Sebastião, se você pudesse, acho que trazer, nós estamos atrás de indicadores, conhecer, talvez o nosso fórum, a nossa frente parlamentar, conhecer o trabalho de vocês. O que você acha, professor? Talvez ali tenham números que a gente possa entender se isso é um modelo inspirador e quais as ações que estão tomando, porque eu gostei do nome Escola de Pais. Vai na linha do que todo mundo está falando aqui, de ter uma proximidade da escola com a família. Inclusive, a professora começou a falar, já me veio a escola de pais, porque eu sei que tem as reuniões, o pessoal busca todas as famílias aqui de todos os bairros, leva lá para o núcleo e faz aquela integração das famílias e desses atendimentos. Só pra Sim, professora. Complementar ali, da Escola de Pais. A prefeitura ela tem esse projeto de Escola de Pais, mas a questão ela passa por várias questões políticas, né? Para fazer com que ela seja realmente implementada nas escolas, depende de gestão, depende de quem está ali, depende também do apoio da própria secretaria, da gestão pública atual, de administração atual, né? Então eu acho que é um indicativo também que a gente precisava pensar aí de como tá colocando isso
no dia a dia nas escolas está implementando. Então, seria uma solução, parte da solução, o programa de escola de pais que atendem as crianças ligadas ao Bolsa Família, reforçar esse trabalho e estender isso para as escolas. Para as escolas? Para as escolas municipais. Eu já tomei puxão de orelha de educador da escola da minha filha, município. acho que todo mundo erra, né? Não. O atendimento das escolas de primeira infância é o município que é responsável. Aproveitando, o professor tinha comentado sobre o Estado ter que, tá tomando a frente aí. Não discordo de forma alguma. Quando eu falo da questão da família, eu trago esse ponto. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, de primeira infância, vamos pensar no contexto do ser humano como um todo. A gente tem que pensar em tudo que permeia esse ser humano. Então, não dá para a gente também, como aqui já foi colocado, responsabilizar apenas um órgão. E o que a gente tem visto se a família, a gente sabe que tem famílias que realmente necessitam da intervenção do Estado. A gente necessita disso. Mas a gente precisa também de mecanismos, indicadores, que facilitem e que realmente façam esse trabalho. E não adianta também jogar tudo para cima do Estado, sendo que muitas vezes ele também não tem condições de atender. Nós não temos profissionais adequados, assim, com insuficiência, As escolas, nós estamos caminhando aí para nós temos, como eu sou da rede municipal, eu vejo aí também um esforço de muitos colegas, inclusive até mesmo quem está à frente na secretaria, com uma busca aí constante de como está intervindo e procurando implementar uma política pública de qualidade na educação infantil. Nós temos, quando eu falo da formação, eu tenho colegas que têm formações excelentes, inclusive de formação continuada. Então, não é um outro. Nós temos uma gama aí grande. Tem um histórico também agora na educação de Ribeirão, no caso, principalmente das creches de 0 a 3 anos, como você trouxe o histórico, que antes era da assistência, passa para a educação. Nós temos um histórico aí que, então, o atendimento como não era competência da educação, quem atendia essas crianças não eram pessoas com formação adequada, mas o município tem buscado mudar essa realidade. Tanto que hoje a gente pode ter, às vezes, como trouxe o Ivan também, alguma deficiência educacional aí na formação, como acho que qualquer um de nós, dependendo da situação, e a gente tem uma deficiência, mas a gente busca estar melhorando, buscando aí situações de formação para melhorar para nos capacitar, onde a gente tem dificuldade, E com relação à política pública, não discordo não, professor. É só que eu acho que a gente precisa também fazer a gente tem que pensar nessa família como um indicador, como o Ivan citou anteriormente, quando ele cita o livro, a bibliografia. A gente precisa que essa criança tenha um vínculo familiar. O que a gente tem visto é muito mais uma prática assistencialista, inclusive até próprio do pessoal do direito, do direito da infância e da juventude, que poderia fazer um trabalho aí conosco de fortalecimento de vínculo familiar, até como, não sei, tem um ano mais ou menos, tinha até uma propaganda na televisão falando sobre a importância desse vínculo na família, até para uma possível adoção, alguma dificuldade aí, o problema familiar, quem é que fica com essa criança? Se tem alguma situação, vai para a tutela do Estado. Eu tive uma situação, vivi uma experiência muito chata, não foi na educação infantil, mas um fundamental, em ver um aluno meu sendo retirado da escola pela promotoria, no caso, a criança, por problemas familiares, estava indo para a tutela do Estado. Imagine essa criança sendo retirada de uma instituição que ele vai para a escola, achando que vai voltar para casa depois, e de repente ele vai para uma instituição onde ele não conhece, não sabe quem é, sendo retirada dessa sua família, para ficar num local totalmente estranho, com pessoas que não conhecem, e numa bem situação, então são situações que a gente precisa pensar muito nessa questão, principalmente do vínculo, nessa questão. Acho que isso também atenuaria muito a gente pensar em questões de problemas até da violência, na questão da violência. Então, mas professor, aqui está ligado?
Não, só queria perguntar para o Dário, um encaminhamento, como é que está a utilização da nossa sala aqui pela Câmara. Tranquilo? Então vamos... E assim, já é hora de fazer algum encaminhamento? Ou a nossa ata já é um encaminhamento de tudo que a gente está falando? Acho que é importante marcar um próximo encontro e é legal pensar quem que a gente vai convidar para estar com a gente. Acho que, por exemplo, o pessoal desse programa que vai estar com o Sebastião é interessante. Ótimo. O próximo passo que a gente vai... Por favor, professor. Então, mas exatamente porque eu percebo uma vontade genuína de melhorar, e eu acho que, como eu te falei, quer dizer, com as limitações de um país em desenvolvimento, que não é a Suécia, a gente está fazendo, quer dizer, se você olhar uma perspectiva histórica, um progresso que eu acho que é bastante importante, tá certo? Que eu me incluo entre os otimistas, tá certo? Mas assim, acho que o papel aqui é ver o que é a margem de melhora e aonde que a gente está falhando bastante, né? Então, se eu tivesse hoje que pensar uma política, em primeiro lugar, quer dizer, acho que no caso da primeira infância é muito difícil falar em progresso numa sociedade heterogênea sem ter um espaço de intersetorialidade muito intenso, né? E nesse espaço precisa ter atenção o máximo possível individualizada para as famílias, para tentar endereçar, quer dizer, aquela criança que está se desenvolvendo dentro do previsto, quer dizer, essa é a que menos precisa, mas essa daí infelizmente não é regra, tá certo? E aquela que é exceção, cada uma é exceção por um caminho diferente, exceção por um motivo diferente. Então você precisa ter mais Estado ali dando orientação e conseguindo ver o que é o modal melhor para cada circunstância de cada família. É muito difícil colocar uma camisa de força e falar assim, essa família, assim, o que a família brasileira precisa é uma creche de 10 horas, é um posto de saúde que vacine. Quando as creches reduziram a contribuição dela na campanha de vacinação, a vacinação caiu dramaticamente, quer dizer, era acima de 90%, hoje a gente já está com o município que está abaixo de 70%, dependendo do... Enfim, então eu acho assim, falta esse espaço. Me parece razoável dizer que no caso da primeira infância é difícil você responsabilizar um único órgão, mas eu acho muito óbvio na minha cabeça que você tem sim que responsabilizar o Estado. Isso para mim é o ideal ocidental, sociedades modernas pós-iluminista, quer dizer, a igualdade da igualdade, liberdade e fraternidade, para mim, ela pode ter vários significados, mas um que eu não tenho dúvida é a igualdade de oportunidade. Então, quer dizer, cabe ao Estado, à nossa organização, suprir as oportunidades para quem já não as tem naturalmente, porque não deu sorte de nascer numa família toda estruturada assim, assada. Então, que eu acho assim, se o Estado assim, faz isso imediatamente, faz isso plenamente, a gente pode discutir o que é o prazo, mas que isso tem que estar no radar. Enquanto não conseguiu, o Estado ainda não fez seu papel, eu tenho plena convicção. É nosso papel, sim, garantir essa igualdade de oportunidade. Não sei se ela é construída toda dentro da creche, toda dentro da saúde, toda dentro da assistência. Me parece que precisa ter uma integração, mas eu acho que o Estado ele precisa ter essa responsabilidade. Essa é uma das razões de existir, na minha opinião, do próprio Estado. A família, ela sem dúvida é o cuidador primário de tudo isso, e um dos papéis do Estado é inclusive instruir a família, quer dizer, toda a escola de pais são iniciativas excelentes. Eu acho que isso funcionou e funciona muito bem em diferentes contextos. Não funciona em substituição à creche, funciona como complemento à creche, porque você vai ter crianças que vão ficar meio período, crianças que precisam de uma sala de estímulo, de um reforço, porque elas têm uma necessidade maior de um estímulo emocional, de um estímulo cognitivo, tá certo? E eu acho que cabe ao Estado se planejar e se preparar para conseguir dar essa igualdade de oportunidade para as crianças. Então, por exemplo, pegando de novo, né, o que é o caso chileno e o caso cubano, você tem uma espécie de uma creche que seria um serviço padrão na parte da manhã, e no contraturno você tem as salas de estímulo onde os pais são convidados para ir para dentro das creches trabalhar, quando é o caso, o que são estímulos que aquela criança precisava ter naquele contexto. Tá certo? Esse é um exemplo. A Austrália tem uma experiência super interessante em Perth, que é uma província no meio oeste da Austrália, onde é parte do direito à matrícula que os pais se revezem em cuidar
das crianças junto com as educadoras. Então, em cada dia vai um pai ou uma mãe de um aluno diferente participar disso. De modo que cada criança, os pais de cada criança têm que ir 8 vezes e não pode ser sempre a mãe ou sempre o pai. Então tem um percentual mínimo de compartilhamento dessa participação na creche. Esse é o jeito que aquela província da Austrália, por exemplo, encontrou de trazer a família para dentro e compartilhar. São formas que o Estado tem de instruir as famílias e de trazer para elas uma coparticipação nisso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: se uma criança der azar de nascer numa família desestruturada, que os pais não estão nem aí, ainda assim cabe ao Estado dar um encaminhamento para essa criança. Não pode não fazer nada. Mas é gostoso sonhar, né? Se a gente não sonhar, como é que a gente faz, né? Imagina um país no qual os pais podem participar do contraturno junto com os filhos, né? O que seria praticamente impossível na nossa sociedade hoje, mas a gente tem que sonhar com essa possibilidade. Não é um país tão diferente do Brasil. Você o Chile. Falando da Sim. Suíça, o Chile não está no estágio de desenvolvimento, estão na nossa frente, eles estão conseguindo fazer isso. Aí, o programa Chile Cresce Contigo, ou seja, são passos que a gente precisa construir. Então, eu só queria colocar uma mensagem aqui. Tem até um ditado da administração, né, professor, que diz assim: quando você vê, quando definitivamente você entender que tal coisa é impossível de ser feita, observe alguém a fazer. Não é sensacional, eu não conhecia não, é muito bom. É isso, quer dizer, um país que está aqui do nosso lado encontrou uma solução. O que eles fizeram para conseguir isso, né? Desculpa, interrompi, professor. Agora, eu não sei se é o momento hoje, acho que precisa de amadurecimento para definir quais indicadores seriam os mais adequados, mas uma coisa que eu acho que a gente podia ser um pontapé aqui é o seguinte: é compartilhamento de informação, né? Se integrar plenamente os serviços e construir essa intersetorialidade exige investimento. Uma coisa que eu acho que é mais fácil, e isso na verdade já está nos documentos oficiais há muito tempo, são protocolos únicos, são históricos das crianças em que profissionais da educação, da saúde, da assistência possam acessar e saber o que aconteceu com aquela criança antes dela chegar no meu equipamento, como é que eu encaminho. Tá? Isso eu acho assim, me parece que é algo que está no nosso alcance de fazer num horizonte mais curto, e que já ia ser um progresso enorme, né? Quer dizer, quando o professor começa a ficar totalmente desiludido que aquela criança não reage a qualquer tipo de estímulo, é importante saber porque histórico ele traz da assistência ou da saúde, para saber, tem um motivo, quer dizer, será que é a minha atividade, a minha atenção que está errada, ou eu preciso entender que realidade é essa, né? Você tem, enfim, eu sou meio emotivo aqui, ficar lembrando de história é meio ruim, mas eu vou pagar mico aqui, mas tem um episódio que inclusive foi filmado depois, né, daquela criança que sempre entregava a lição toda suja, né, não sei o que. Você conhece a história, né? Conheço. É bacana contar. Pois é, então, e aí a professora ficava super irritada com a criança, falava, ela não dá a menor atenção, entrega essa lição de casa porca todo dia. Puta, né? Pior que eu não posso contar, eu vou começar a chorar aqui, mas o que acontecia quando a professora teve a chance de conhecer a realidade da família, é que a criança queria tanto aprender que fazia no chão, né? A casa dela, o piso era de barro e o espaço que ela tinha para fazer a lição era no chão, né? Então, aí ela começou a entender mais o lado da criança e viu. Ou seja, se a gente tiver esse compartilhamento de informação, acho que isso é um progresso enorme per si, né? Informações da saúde são coletadas o tempo todo, da educação coletadas o tempo todo, e só isso acho que já ajuda o planejamento micro um bocado, né? Para além disso, a gente precisa avançar na construção mesmo. O importante é o pessoal do Primeira Infância que está fazendo hoje, né, através do Bolsa Família, vir até aqui, porque o pessoal vai ter esses dados, porque hoje as visitadoras desse programa fazem exatamente isso que o professor está dizendo. Vai até a comunidade, vai até aquela família e ver se está existindo aqueles atendimentos para aquela criança. E quando não tem, aciona a rede. Contando para o nosso telespectador e quem está nos acompanhando, o Sebastião está dizendo da necessidade desse fórum, dessa frente parlamentar, chamar os representantes desse instituto, que eu quero repetir o nome aqui para... É o Instituto Protagonismo, para que eles venham aqui trazer esses números,
esse protocolo de ação que eles criaram, que eles estão trabalhando, para que o nosso fórum, a nossa frente parlamentar possa ser enriquecido com eles também. Como estamos? Alguém quer fazer uso da palavra? Estamos tranquilos para pensar numa próxima, já com a sugestão, então, acolhida, viu? A sugestão de, se você tiver com quem fazemos contato para formalizar o convite, nós faremos com muita alegria. Eu também quero fazer uma sugestão de convidar a Fundação Maria Cecílio Souto Vidigal, que é uma instituição também que a gente tem uma história de trabalho juntos, mas que possa vir aqui para que também possa enriquecer os nossos trabalhos. Pois não, Cleusa. Eu estava pensando assim na questão dos indicadores, né? Porque um dos indicadores na questão do desmame precoce que o Ministério da Saúde ele recomenda que a criança seja amamentada exclusivamente até os 6 primeiros meses de vida, né? E quando a família ela leva a criança para a creche com 4 meses, esse é um grande fator para o desmame precoce, né? Porque a mãe tem que trabalhar, né? As instituições públicas elas dão a licença maternidade um direito de 6 meses, mas a privada são 4 meses. Então essa mãe tem que retornar, que é um grande transtorno muitas vezes para a família, mas ela tem que deixar essa criança na creche e claro que ela tem os horários para amamentar e tudo, mas isso dificulta muito a mãe se deslocar, ir até a creche e tal. Então, assim, quando eu penso que a criança ela fica 10 horas dentro de uma escola, é muito difícil, né? Não é o ideal. O ideal é que a criança fique um período, mas que ela passe com o pai, com a mãe, né? Com a avó, enfim, com alguém da família. Porque quando você pergunta para uma criança, ela não quer, por melhor que ela tenha um ambiente dentro da escola, mas ela vai responder para você que ela quer estar em casa, né? Ela espera o sábado e o domingo para estar com os pais. Então, assim, a questão até como a Richelle trouxe, né? A questão da preocupação com o ambiente da criança estar ali dentro da instituição, né? Não estar com seus anticorpos totalmente formados, o risco para ela desenvolver alguma doença. Mas, assim, a meu ver, a questão principal nem é essa. A questão principal é que ela tem que estar com a família. 10 horas é muito tempo, né? Então, assim, é como a gente intervir nessa situação para que ela fique mais tempo com a família, né? Esse é o ponto principal que a gente tem que trabalhar nessa questão, né? Pensar em como resolver isso. E, claro, trazendo sempre a família, né? Porque a questão, até que o Luiz ele comentou, do Bolsa Família, o Bolsa Família, as famílias que têm esse benefício, ela está em situação, muitas vezes, de vulnerabilidade, né? Por isso ela tem esse benefício. E um dos requisitos do Bolsa é que a criança tenha presença dentro da escola, né? Que ela tenha um índice lá de presença, que eu não lembro agora qual que é esse índice, mas se ela tiver falta, ela perde o benefício, né? Então, isso não está aí rebatendo o que a gente está né, tentando mudar, né? A questão de ter a criança mais no convívio familiar, né? Pelo menos o maior tempo possível e menos... não é menos, mas assim, nessa situação, pensando numa criança nessa primeira infância, né, dentro do território escolar. Mas, com certeza, é uma situação para a gente buscar saídas aí, levando sempre em consideração o melhor desenvolvimento para a criança, sempre. Obrigada. Obrigado, Cleusa. Por favor, professora. 2 referências, né, que me... critérios para atendimento em creches que respeitam os direitos fundamentais das crianças, tá? E os indicadores de qualidade da educação infantil. Inclusive, esse documento... esse aqui. Bom, depois eu passo certinho, mas
São 2 documentos, no caso, referentes mais exclusivo para a educação, né? No caso, para as escolas. Mas eu acredito aqui, para finalizar minha fala aqui, também a situação, né? Mas quando eu me coloquei para vir, que é um tema que me interessa, como eu disse, que eu não estava aqui representando ninguém, né, no sentido nenhum tipo de instituição, mas por formação, conhecimento, buscando formação, conhecimento, entendimento, até para minha atuação, né, e é algo que eu gosto, eles já estão acostumados comigo, o professor é bem minha característica do participando das coisas. Mas é uma preocupação mesmo com o desenvolvimento integral na primeira infância, não apenas em um único órgão. Eu poderia estar aqui defendendo a educação e a escola né, do início ao fim. Né? Afinal, é meu trabalho, eu trabalho com essa faixa etária, não de 0 a 3, mas 4 a 5 anos. Né? E eu poderia estar aqui só falando, não, educação, né, escola, sim, a gente tem que ficar ali, a gente tem que atender todas essas crianças, né, porque é uma necessidade do nosso país. Mas eu penso no contexto geral, num contexto de um desenvolvimento integral, saudável e de integridade mesmo de um ser humano, tá? Então, é isso. Muito bem. Tudo bem, então? Podemos definir uma data para uma próxima reunião? 22 de agosto, às 17 horas. Aqui? Quarta-feira. É uma quarta-feira. Então, no dia 22 de agosto, é uma quarta-feira, nós já temos a indicação de um convidado e vamos formalizar os convites, então, aos demais convidados para enriquecer essa história, mas ficou uma questão que eu quero depois uma ajuda do professor Daniel e das faculdades de economia, de administração, porque o serviço público tem 6 meses de licença maternidade, a Cleusa nos trouxe isso, e a iniciativa privada 4. E nós sabemos o esforço que o Brasil faz para eliminar o que chamamos de custo Brasil, que tira tanto a competitividade das empresas. O Brasil perdeu competitividade nos últimos anos, lamentavelmente. Mas acredito que esse tema deva fazer parte de um estudo que mereça uma atenção maior. Quer dizer, a gente está falando de primeira infância e da importância da amamentação para a formação da estrutura psicológica do ser humano. Então, acho que é um assunto que também merece o Estado se debruçar, que se elimine outros gargalos do custo Brasil, mas esse, creio que nós precisamos dar a devida atenção. Então, agradecer muito que vocês deixaram de fazer os afazeres pessoais, os compromissos pessoais e profissionais para estarem aqui enriquecendo. Agradecer todos os presentes e agradecer também a você que nos acompanha pela TV Câmara e pelas mídias sociais. Tenham todos uma boa noite.